Bem. Pois aí o meu eco, a voz daqui, não estou habituado a isto. Por isso é que eles chamam Magna a esta sala. E obrigado pelo acolhimento. Foi muito melhor do que o que a minha mãe esperou que eu tivesse aqui. Porque quando eu lhe disse que vinha a 3 milhões de nós, ela perguntou o que era e eu disse é um evento em que falam oradores ótimos, pessoas super importantes, e ela perguntou, então e porquê é que te chamaram a ti? Portanto, obrigado. É mesmo ótimo terem-me acolhido assim. Pelos vistos, chamaram-me aqui para eu falar sobre o lugar do outro na nossa vida. E antes de irmos exatamente ao lugar, às coordenadas que eu traço para localizar o outro, eu sugeria que nós começássemos pela segunda parte da frase, porque a partida será alvo de menos discussão. Porque independentemente do lugar em que eu coloco o outro, independentemente do canto da sala em que eu o vou pôr, ele está inevitavelmente na nossa vida. Mesmo que eu o ponha num canto bem distante, escuro, cheio de pó, mesmo que eu o ponha lá ao fundo, o outro está na nossa vida. E é assim que funciona. Portanto, a partir desta lógica, se ele está na sala e vai haver uma coexistência, vai haver uma relação. E eu acredito, e aqui é que podem se calhar começar a discordar de mim, portanto são 15 minutos a discordar de mim, eventualmente, mas eu acredito que esta relação é potenciada e tem muito valor se houver compromisso. E se vocês acham que uma relação, mesmo com alguém que está muito distante, não tem valor nenhum, mesmo com alguém que está no canto da sala, escuro, sem luz, cheio de pó, se acham que esse canto da sala não vale nada, vão ao LX, pesquisem quartos em Lisboa e depois vejam os preços e digam-me se não tem valor nenhum. Portanto, eu acho mesmo que há este valor na relação. Eu estava a dizer que isso é potenciado para mim com o compromisso. Eu sempre que falo de compromisso e esta coisa me vem à cabeça, eu lembro-me de uma discussão que fui tendo em fascículos com o meu pai ao longo do tempo. Só para dar um contexto, o meu pai tirou estudos clássicos, o que significa que ele sabe latim e come mitologia grega ao pequeno almoço. E vocês pensam, riem-se, espetáculo, que giro. Só que nós sabemos perfeitamente que as paixões dos nossos pais estão muito presentes no nosso dia-a-dia. Portanto, imaginem, se os vossos pais adorarem futebol, levam-vos à bola. Já percebi aqui que nesta sala é tudo Sporting. Portanto, neste caso, aí está. Agora as luzes estão verdes, maravilha. Não interessa. Se pais médicos, não sei se alguém tem pais médicos, eventualmente perguntam-vos como é que está o vosso esternocleidomastoideu, de vez em quando. Se os vossos pais forem advogados, se calhar ontem o jantar foi a falar sobre a próxima revisão constitucional. Se os vossos pais forem revisores da CP, vão-vos dizer que para a semana vão fazer greve. Se calhar é assim que funciona. Mas isto acontece a espaços, não é? Não é sempre, a toda a hora. Com o meu pai era a toda a hora. Porque todas as palavras que eu pudesse dizer eram um significado que vinha do latim pelo grego. Só para vocês terem uma noção. Às vezes aquela coisa dos miúdos dizerem olha aqui o meu músculo, brincadeiras. Não são os bombadores de ginásio, são mesmo miúdos de 5, 6 anos. Que estão a fazer olha aqui o meu músculo, esta brincadeira. E normalmente o que os adultos fazem é alinhar na coisa e dizer estás mesmo forte e não sei o quê. Tal. Com o meu pai, há um dia que eu chego a casa e tinha estado com os meus amigos da escola a comparar os músculos e não sei o quê. Pai, olha aqui o meu músculo. E o meu pai, músculo significa rato que deu mouse em inglês, culo que é um diminutivo, é um valor diminutivo e, portanto, músculo, tu tens aqui um pequeno rato. Era a toda hora, para vocês perceberem. E, portanto, era assim. E, portanto, há um dia em que eu ia ter, olha, nem de propósito, ia ter um acampamento dos escoteiros. Estava tudo pronto, já tinha dito que ia, tinha a mochila feita, pronto para sair de casa. E às tantas, eu por alguma razão, e eu não sei muito bem porquê, eu meto na cabeça que não quero ir. Eventualmente porque terei ouvido o Ricardo Araújo Pereira dizer escoteiros, então agora o miúdo disse-me que ia para os escoteiros, ainda se fosse nas drogas, ainda era dome, agora escoteiros. Pode ter sido por causa disso, mas a verdade é que eu não queria mesmo ir ao acampamento. E então, o meu pai, pela primeira vez na vida, diz-me, Francisco, compromisso é compromisso. Pera, isto aqui é o lugar do outro na nossa vida. Francisco, compromisso é compromisso. E se calhar isto é uma coisa que aparece tantas vezes que eu se calhar desafiava-vos, pedia-vos a fazerem de meu pai sempre que isto aparecer aqui. E portanto, vamos voltar atrás, vocês dizem, Francisco, compromisso é compromisso. E o meu pai diz-me pela primeira vez na vida... Pronto, e estão a ver, um miúdo de 12, 13 anos, eu... Está bem, uma couve é uma couve, um rabanete é um rabanete. Isso não faz o mínimo sentido. Ele, não, faz todo o sentido. Compromisso-me.
que significa esta promessa comum, este pacto. Vocês agora estão a rir, mas isto era mesmo sério. Este pacto que nós criamos com os outros. Eles estão a contar contigo, tu disseste que ias, criaste este pacto para este acampamento e tu não pode ser do teu lado que este pacto vai ser quebrado. Porque se ele for quebrado do teu lado, vai-se quebrar a confiança e vai-se quebrar a relação. E era ótimo eu dizer que depois disto eu fiquei tipo, meu Deus, isto faz todo o sentido de compromisso, vamos ao acampamento. Atenção, eu fui ao acampamento, fui a todo obrigado. Mas fui. E ainda assim, ao longo do tempo, esta ideia do compromisso foi entrando dentro de mim, ao ponto de eu passar esta fase estúpida de 12, 13 anos. Não sei se alguém tem 12, 13 anos, está perfeito para vocês, desculpa. Eu é que era estúpido. E eventualmente cheguei ao secundário. E no secundário eu já estava todo de compromissos. Já estava tipo, vamos aí fazer currículo, proatividade, conhecer pessoas, gente gira, gente jovem. Aquilo era tudo, conservatório, vai Parlamento dos Jovens, vai clube de teatro, depois catequese. A lista é irrelevante. O que era relevante é que há um dia qualquer em que, por causa destas coisas todas, eu peço aos meus pais, olhem, eu precisava mesmo que vocês me viessem buscar mais cedo ao conservatório, porque eu assim ainda tenho 15 minutos para preparar um debate do Parlamento dos Jovens e ainda apanho a catequese no final e eu estou aqui nesta ginástica de horários a dizer isto aos meus pais e o meu pai diz-me pela segunda vez. E eu, exato, é exatamente isso que eu estou a fazer. Eu estou a pedir-vos ajuda para eu conseguir estar exatamente nos sítios à hora certa. E quanto mais eu explicava e dava justificações, mais o meu pai se apercebia de que eu estava a criar compromissos, mas estava simplesmente a ter pactos, ter umas promessas que eu dava de cheque e que não estava verdadeiramente investido. Então o senhor, como mitologia grega ao pequeno almoço, veio-me com a Odisseia de Homero. Porquê? Porque a mulher de Ulisses, que se chama Penélope, ela era a figura da fidelidade por excelência. Na Grécia Antiga, se falava de fidelidade, falava-se de Penélope. Porque ela tinha acreditado que o marido estava vivo, esperou por ele 20 anos depois da Guerra de Troia. E isto era um supra-sumo. Mas até ela tinha tido um compromisso oco. Numa história que vocês conhecem de certeza. A jovem Penélope eventualmente estava sozinha. O marido tinha ido para Troia e toda a gente já dizia que ele tinha morrido. E, portanto, se ele tinha morrido, ela tinha que casar outra vez. E havia imensos pretendentes, toda a gente insistia, casa, vem, casa comigo. A insistência era muita, ela recusava, o meu marido está vivo de certeza. E a insistência era tanta que a dada altura ela disse, sim senhor, eu caso com um de vocês, deixem-me só terminar a mortalha de Laertes, que era uma espécie de uma tapeçaria. Portanto, deixem-me acabar a tapeçaria e eu depois caso com um de vocês. E assim foi, toda a gente percebeu, ok, ela vai fazer a tapeçaria e ela empregava os dias dela a fazer a tapeçaria, via toda a gente o que ela estava a fazer. Só que o que ninguém via era que à noite ela desfazia tudo aquilo que tinha feito. E era isto que o meu pai me queria dizer, porque ela estava aparentemente comprometida, mas ela não estava lá. O compromisso dela era outro. E portanto, ele dizia-me que o compromisso não pode ter duas faces. Se é um compromisso, eu tenho que saber claramente qual é a face que eu quero tomar, porque é a única maneira do compromisso acrescentar alguma coisa, do compromisso ter valor. Isto é muito prático. É eu saber que eu estar comprometido não é estar só simplesmente nas coisas, é estar inteiro, é estar investido, é estar com alegria. É nas coisas em que nós temos que responder prontamente a um WhatsApp, é perceber, ok, como é que eu posso pôr esta ideia em prática? Como é que eu vou estar verdadeiramente, mesmo que não me apeteça, eu estar presente verdadeiramente, mesmo que a coisa seja um caso seca, mesmo que seja uma coisa que não me faz sentido naquele momento. E, portanto, só quando estas coisas estão possíveis, é que eu estou a ver o contador a contar e eu, de repente estou a passar isto largamente. Só quando estas coisas são possíveis, portanto, o compromisso de fazer isto rápido já foi. Só quando estas coisas estão presentes é que eu tenho espaço para fazer aquilo que eu já ouvia tantas vezes, que era pôr os meus talentos a render. E esta coisa de pôr os talentos a render foi-me encaixando. E eu percebi que, estando comprometido, havia um retorno. E que esse retorno era bom para mim, que me rendia. Só que eu se calhar percebi bem demais, porque eu comecei a entrar numa lógica de ter um compromisso, perfeito, de dar tudo nesse compromisso, boa,
mas eu fazia-o porque era bom para mim, porque sabia que até no imediato me rendia. E é muito fácil entrarmos sem querer por melhores que sejam as nossas intenções, entrarmos nesta lógica de um compromisso que é sempre egoísta, não é? Porque mesmo naquela frase belíssima, que tudo certo com ela, de tu quando dás recebes muito mais, os nossos ouvidos estão sempre na parte, opa, recebes muito mais, que fica logo aqui todo quentinho, não é? Tipo, esta é a parte boa, portanto, se assim vale a pena dar. E eu comecei a desfazer isto e a perceber que eu estava a andar assim quando a dada altura na minha vida eu tinha à minha frente compromissos muito particulares possíveis para mim, como ser chefe da Missão País da minha faculdade, como ser presidente da minha associação de estudantes e ser voluntário na Jornada Mundial da Juventude. E eu olhava para estas coisas e eu já tinha estado mais ou menos envolvido em cada uma delas, e eu percebia que o compromisso que me era exigido era muito mais do que o retorno que eu ia ter. Quer agora, quer futuro, na minha visão. E, portanto, eu não me fazia muito sentido aceitar. Porque estava nesta lógica de, se calhar, não vai ter os frutos que eu procuro, porque a Missão País são meses a preparar uma coisa que acontece em semanas, própria da malta dos 3 milhões de nós, que está meses a preparar uma coisa que acontece num dia. Eu ia ser presidente da Associação de Estudantes em pandemia, portanto não é bem cool ser um presidente que não organiza festas. A Jornada Mundial da Juventude não era bem a área que eu sentia que podia dar mais de mim e os meus talentos iam estar a render verdadeiramente. E então eu partilhava isto em casa, a dizer que não me fazia sentido aceitar estas coisas, e o meu pai vem pela terceira vez e diz-me: epá, e à terceira um gajo aprende, não é? Que é tipo, diz lá o que é que vem daí. E ele volta, a palavra compromisso-me. E eu, Paulo, calma, mas essa eu já sei, que é aquela coisa da promessa comum. Não, compromisso-me. Porque bem escondido dentro da palavra compromisso está missum, que significa missão, envio. Eu tenho que tomar o compromisso com o outro como uma missão. E esta ideia de eu sair de mim mesmo e apontar para os outros, estar atento, estar disponível, é embarcar nesta lógica de o que é preciso fazer? Vamos a isso. Mais cálculos do que isso já são cálculos a mais. E eu perceber isto, eu não queria nada deixar isto como uma coisa etérea, isto de sair de mim mesmo para ir para os outros. É sair deste, sabendo sempre que há um bem-estar próprio, mas sair deste egoísmo e esta preocupação excessiva comigo e apontá-la para as outras pessoas. É daqui que eu saio e é daqui que eu me envio. E se calhar esta é a definição mais profunda de compromisso. E por isso é que também é mais difícil, e por isso é que eu caio nela tantas vezes, e por isso é que não a cumpro tantas vezes. Porque, atenção, vocês estavam aqui na palestra anterior, eu sou um menino nestas coisas dos compromissos. Os meus pais, com um pouco mais idade do que eu, já estavam a casar, ter um filho e contrair um crédito à habitação. E vocês sabem que casar e ter um filho é como a outra, mas um crédito à habitação é uma coisa complicada. Portanto, eu não sei nada de compromissos. O que eu sei é que o compromisso é fundamental para o lugar do outro na minha vida. É eu saber que se eu assumir com o outro um compromisso que seja verdadeiramente uma promessa que eu procuro honrar por inteiro, pondo os meus talentos a render e tomando-o como uma missão do dia-a-dia para o envio de mim mesmo para os outros. Se isto acontecer, o outro já não está lá no fundo, no canto da sala. O outro está próximo. E está próximo, e esta relação acontece não porque o bem que eu lhe faço bate nos outros e volta para mim, mas porque o bem que eu faço cria uma harmonia entre nós os dois. Entre nós os dois e na sala, a harmonia sente-se. Eu não tenho... Eu vim contar estas histórias que são reais e que me aconteceram, porque eu não tenho muito mais para vos dar. O máximo que eu posso fazer é tirar o Francisco dali e deixar o espaço para vocês, se quiserem, porem o vosso nome. Para depois de dizerem o vosso nome, poderem dizer... O compromisso tem que estar presente nas nossas relações. Se eu tomar isto com verdade, eu vou perceber que
que eu tenho os outros na minha sala. E se eu tenho os outros na minha sala, tenho que criar esta relação. Olhem para isto. Pode começar exatamente agora. No meu dia-a-dia, eu tenho a possibilidade de criar compromissos com as pessoas, mesmo aquelas com quem eu estou 5 minutos, para perceber o que elas precisam, para as ajudar. Olhem para esta sala. Está aqui cheia de outros. E onde estou eu e os outros, há uma relação, há um compromisso, há um nós. Aqui há um potencial de milhões de compromissos. Só aqui estão 3 milhões de nós. Obrigado.